Eu queria apresentar para vocês aqui o Robério. Quero apresentá-lo como um atleta de Cristo e jogador profissional. Eu acho que alguns aí vão conhecer rapidinho depois de algumas palavras do Robério aqui, mas eu gostaria que ele falasse rapidamente sobre seu envolvimento com o futebol, quando começou. Ele me contou ali rapidinho uma historinha que eu queria que ele repetisse agora, e depois nós vamos aprofundar mais um pouquinho nas perguntas aí. Boa noite, irmãos, a graça e a paz a todos. Estava falando com o pastor Armando Bispo ali, ele me perguntou se durante a caminhada eu pensei em desistir do futebol, e eu disse para ele que ele nem deu tempo, né? Porque a minha história no futebol foi assim um milagre de Deus. Desde criança eu tive o sonho de ser atleta profissional e só vim conseguir realizar esse sonho com 28 anos de idade. Ou seja, quando todo mundo no futebol com 28 anos de idade está pensando em parar, foi que Deus então começou a me colocar no futebol. Interessante, né? É um estímulo para quem está tentando, não desista, não só de futebol, mas de qualquer outra coisa, né? E como é que aconteceu isso? Qual foi o clube e qual a circunstância que você passou a jogar futebol? Eu fui para um time semi-amador lá em Cajazeiras, na Paraíba, e na Paraíba eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Voltei para Fortaleza, ainda com um sonho, né, de jogar futebol. Descobri um versículo na Bíblia muito interessante: tudo que você pedir a Deus em oração crendo, você recebeu. Aí eu disse, bom, agora eu já sou crente, eu vou pedir e vou orar para jogar no Flamengo. E saí do Cajazeiras para o Flamengo com um milagre mesmo de Deus. E Deus então, depois de 6 meses de oração e jejum, Deus me mandou para trabalhar de fiscal de ônibus lá no terminal do Conjunto Ceará. Bom começo. E lá no terminal, um dia eu encontrei um treinador amigo meu e ele me fez uma proposta para fazer um teste lá no Fortaleza. E eu fui fazer esse teste no Fortaleza, fui dispensado no Fortaleza. E depois fui para o Ceará, né? O pessoal do Ceará vai ficar com ciúme no Fortaleza. Treinei também algum tempo no Ceará, fui dispensado no Ceará. E até pensei que esse nosso futebol não era de Deus, hein, pastor? Eu disse, acho que eu não vou ser atleta de Cristo, vou ser fiscal de Cristo, porque Jesus disse, olha, tirar a trave, né? Depois puxar a rede. E depois só falava através de marabola de você fiscal mesmo. Ou humorista, né? E aí, como é que aconteceu? Como é que você acabou se engajando aí com o futebol e o time profissional? Aí eu estava no terminal, quando um dia esse meu amigo desceu lá de ônibus, né? Ele me viu lá no terminal e disse, olha, o que você está fazendo aqui? Eu disse, rapaz, eu estou controlando o ônibus, né? E ele disse assim, olha, eu sou treinador do juvenil do Ferroviário e eu queria dar uma oportunidade para você fazer um teste no Ferroviário. Você aceita? Eu disse, olha, para quem foi dispensado do Ceará e de Fortaleza, o Ferroviário não tem problema. E eu fui então para o Ferroviário e passei 14 dias sentado no canto do muro do Ferroviário esperando uma oportunidade para treinar. Aí aconteceu o milagre de Deus. Durante esses 14 dias o Ferroviário teve alguns jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro e alguns jogadores tiveram problema na regularização do contrato da CBF e outros machucaram-se, infelizmente, né? Infelizmente para ele, infelizmente para mim, porque era a minha chance, né? E aí então perguntaram para o treinador que me indicou se ele tinha algum jogador do juvenil que poderia indicar para o profissional, e ele disse para o presidente, olha, tem um jogador muito bom, cara. Ele é muito bom de bola, ele por onde passou foi artilheiro. E o treinador me chamou e disse assim, vem cá, você jogou aonde? Eu já era crente, não podia mentir. Ele disse, olha, eu joguei no Maranguá, eu joguei no Maracanaú. E ele disse assim, não, eu quero saber o seguinte, e agora? Qual time que você está jogando? Eu não podia mentir, parte 2. E eu disse, agora eu estou trabalhando de fiscal de ônibus no Conjunto Ceará.
Ele olhou para o Danilo, né, o Danilo Augusto, e disse: Danilo, cara, como é que você traz um fiscal de ônibus para jogar? E como não tinha outro pastor, então eles decidiram mandar eu mesmo. E eu fui para um jogo contra o Fortaleza no Castelão, sem experiência nenhuma de profissional. Com 2 minutos de jogo, uma bola foi cruzada da esquerda, o zagueiro esperou pelo goleiro, o goleiro pela esquerda, eu entrei muito rápido entre eles. A bola pegou, eu confesso, assim, um pouco mais na canela que no pé, e a bola entrou. Eu tinha feito um voto para meu Senhor e disse: Senhor, todo gol que eu fizer, já estou com 28 anos, eu não preciso mais de glória nenhuma. Eu vou me ajoelhar e vou levantar meus dedos assim com tanta força para o alto, para te dar toda a honra e toda a glória. E eu lembro quando eu fiz o gol, estava lotado, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se dava cambalhota, se tirava a camisa, se ia para trás da trave. Eu me lembro que eu me ajoelhei no centro do campo e eu fazia assim, com os dedos, com tanta força para glorificar a Deus, com tanta força com os 2 dedos, que os colegas de clube que não me conheciam muito disseram assim: ó, se ele fizer outro gol, não vamos chegar perto não, porque ele pode furar o olho da gente. Naquele jogo ganhamos de 3-0, com 8 minutos de jogo eu fiz 2 gols. E naquele ano de 95, o Ferroviário se sagrou bicampeão do campeonato cearense. Robério, ex-fiscal de ônibus, conseguiu ser artilheiro do campeonato cearense com 28 gols, para a honra e glória do nome de Jesus. Robério, a partir daí, só dá uma préviazinha dos clubes que você passou. A partir do Ferroviário, outros clubes também, inclusive fora do país. Eu joguei Ferroviário em 95, né? Fomos bicampeão. E logo em seguida eu fui comprado pelo Goiás Esporte Clube, onde também fui campeão goiano pelo Goiás. Lá eu consegui pegar o meu passe e voltei para o Ceará em 97. Depois do Ceará eu tive uma experiência maravilhosa na minha vida, onde Deus me proporcionou jogar fora do país. Eu joguei 2 anos na Malásia e quando eu voltei da Malásia, já com uma certa idade, comecei a jogar os times menores. Joguei no Maranhão, joguei no Tiradentes e joguei. Meu último clube foi o Uniclinic, aqui em Fortaleza. Pronto, qual foi a sua maior conquista, assim, em termos de futebol, como atleta? Qual foi a sua a mais marcante para você? A mais marcante foi o bicampeonato, porque é muito difícil o Ferroviário se tornar bicampeão naquele estado. A gente tem uma ideia, desde 95 que o Ferroviário não consegue esse feito. Então foi uma conquista que marcou a minha vida, foi o bicampeonato, 95. E no futebol, qual foi a sua maior decepção? A minha maior decepção foi com os diretores, os presidentes, que eu tive algum deles na época, em que antes de assinar o contrato prometiam uma valorização pessoal para o atleta, mas quando o atleta não conseguia render aquilo que era esperado, eles nunca cumpriam com as suas palavras. Você pensou em desistir da carreira no meio do caminho, e depois que você entrou e se sagrou naquele jogo? Você pensou em algum momento no meio da estrada em parar com tudo? Na verdade, devido a ser tão pouco tempo, né, que eu joguei de 28 anos de idade até os 33, na verdade eu queria jogar mais. Não pensei em parar hora nenhuma. E como era assim a sua aceitação no meio dos atletas, sendo você um evangélico? Você sentiu algum constrangimento? Ajudou? Como é que foi? Foi assim, uma oportunidade muito boa de ser um atleta de Cristo, de jogar nesses clubes e não sentir nenhuma rejeição, porque a vida fala mais do que a boca. O testemunho, ele fala muito mais do que a boca. E sempre nos clubes que eu passei, procurei dar bom testemunho de cristão, honrando o nome de Jesus, sendo um atleta exemplar, tanto nos treinos como na fidelidade a Jesus Cristo. Então, quando você consegue ter uma vida santa no meio
da corrupção, as pessoas te respeitam e passam a te ver com outros olhos, passam a ver você como um exemplo. E o que significa para você ser mais do que vencedor? Mais do que vencedor é quando eu perco qualquer jogo, qualquer racha, quando eu perco qualquer campeonato, quando eu perco qualquer coisa que eu pensava conquistar na vida, nós temos essa garantia de sermos um time que já entramos em campo com a certeza da vitória. O time dos mais que vencedores. A última pergunta que eu queria fazer para o Roberto é que ele revelasse para a gente, né? Ele já revelou que foi fiscal antes de ser jogador profissional, muito bem sucedido, embora tendo começado tarde, teve uma carreira meteórica, né? E bem sucedido. Depois deixou, obviamente, então fiscal, jogador. E agora, Roberto, o que você faz? Como eu falei, meu último time foi o Uniclinic, pastor. E no Uniclinic eu era um jogador do salário mais abastado. Era o único jogador que tinha sido campeão cearense e artilheiro. E eu estava orando para voltar para a Malásia, para continuar a fazer o pé de meia. Um dia eu cheguei para receber o material no Uniclinic e o roupeiro disse: olha, o presidente disse que você não vai mais pegar material porque você está dispensado do clube. E aquilo para mim foi uma notícia muito ruim, desagradável. E eu não entendi por que eu tinha sido dispensado do clube. Eu passei um mês e meio orando e procurando entender o porquê que eu fui dispensado do Uniclinic. Na hora eu não entendia, e aquele versículo diz que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus tinha um chamado diferente na minha vida. Quando eu saí do Uniclinic, tive a oportunidade de entender que Deus tinha um chamado na minha vida para ser pastor de igreja. E eu tive a oportunidade de fazer um seminário, esperei o tempo de Deus. Na verdade, esta não era o meu desejo, mas era o desejo de Deus, e hoje eu cuido de vidas, né? Sou também pastor de uma igreja lá no centro da cidade. Aí eu queria que você apresentasse a sua amada esposa que está por ali, né? Está ali no meio de tantas pessoas bonitas, uma pessoa linda, Liduína, minha esposa. Não, agora não. Está comigo. Está comigo. Meia hora. Um líder de jovens lá da igreja. Tem meia hora de fita. Leonardo, que é atleta profissional de futebol, e aquilo. Só mais uma dica: quantos jogadores profissionais aqui no Ceará em atividade que são evangélicos? Você tem uma ideia? Poderia mencionar alguns? Pastor, hoje na ativa nós temos acho que 4 jogadores. Nossa oração, eu também pastorei o grupo Atletas de Cristo aqui em Fortaleza, e nós temos apenas 4 jogadores. A nossa oração é que Deus mande mais trabalhadores, né, para a Seara. E esses 4 a gente tem procurado fazer um trabalho com eles para que eles possam testemunhar do amor de Deus usando a linguagem universal do esporte. Mais que vencedores. Essa certamente foi para você uma semana de grandes batalhas, lutas, como foi para mim, como foi para a maioria dos brasileiros. Alguns lutaram com resultados, perdas, outros doenças, dúvidas, desencanto, decepções, batalhas perdidas e até situações que acabaram nos frustrando e nos amedrontando, quase nos incapacitando de continuar. Aliás, quantos, durante essa semana não continuaram? Não tiveram a coragem, o alento, a força para continuar. A expressão melhor que nós poderíamos colocar hoje à noite é que nós estamos aqui só pela misericórdia e graça de Deus. Fico imaginando quantas vidas preciosas desistiram até de viver ou de deixar alguém viver por causa de uma batalha perdida. Foi o que aconteceu essa semana nessa cidade de forma cruel. Quantos deixaram de viver por causa de uma frustração ou de uma decepção? Imagine os obstáculos que vocês tiveram que enfrentar essa semana.
E eu queria reconhecer e celebrar o fato de nós estarmos vivos na presença de Deus hoje à noite. Porque somos humanos e falhos. Às vezes o nosso erro maior não é cometido num lance ou num momento em que tudo parece perdido. Nossa sensação de bem-estar e de aparente vitória pode esconder às vezes carências e atitudes tão destruidoras, enquanto vivemos na ilusão do já ganhei, está tudo em cima, está tudo certo. E eu acredito que é por isso que Deus às vezes nos permite passar por desertos, amargar derrotas, passar pelo sofrimento, porque nestas circunstâncias o Senhor é capaz de aperfeiçoar em nós o seu caráter e a sua vontade, e às vezes até eliminar de nós aquilo que há de mal, de ruim. Tudo isso nos leva sempre para um caminho melhor, quando Deus permite o sofrimento, a perda. E a grande verdade é que nós, como crentes em Cristo Jesus, estamos em guerra, e guerra é feita de batalhas. Aquele que ganha uma guerra pode perder várias batalhas. Isso é importante pensar. É por isso que a temática mais do que vencedor faz sentido para nós, porque embora você tenha perdido uma batalha durante essa semana, você não perdeu a guerra. Um jogo de futebol é assim também. Você tem o placar final, mas durante o jogo você perde lances incríveis. O campeonato às vezes é ganho de uma forma extraordinária por times que perdem durante a competição algumas partidas e até com muita tristeza. Aquele que ganha uma guerra pode perder várias batalhas. Porém, ainda temos que lutar contra o inimigo, o pecado, o mundo e o nosso próprio eu, antes de conquistarmos aquele troféu final na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ainda temos uma caminhada, mas como disse o Robério, nós temos a certeza da vitória final. Em João 16:33, Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, lutas. Essa palavra aflições tem a ver com apertos, perdas, tristezas, dificuldades tremendas. Jesus não só nega a informação de que estar em Cristo também significa passar por tribulações, por perdas profundas. Às vezes o Senhor até usa a tribulação e a luta, a decepção na sua vida, a doença, a dor, o sofrimento, para lhe trazer mais perto dele. Porque quando estamos bem, de novo, temos a sensação do já ganhei, parecemos tão invulneráveis, mas o Senhor tem seu jeito de nos chamar a atenção. Primeiro ele sussurra, primeiro ele nos cerca, depois ele usa um megafone, fala mais alto. E a dor é o megafone de Deus para nos chamar de volta para Ele. Então é impressionante você ter essa noção daquilo que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. E essa palavra é de alento, porque Ele venceu por nós, para que através dele, confiando nele, na força dele, a gente também possa conquistar a vitória aqui no mundo. Somos mais do que vencedores em Cristo e precisamos dessa certeza para continuarmos lutando e sendo vitoriosos na batalha. A luta que nos garante a vitória depende de táticas espirituais genuínas, de fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mais do que fé nas nossas próprias armas, na nossa própria capacidade de fazer e vencer. Robério contou para nós um verdadeiro milagre. Ninguém começa jogando futebol aos 28 anos de idade. Ninguém entra numa partida e no meio da zaga consegue fazer um gol, que pelo propósito de Deus aconteceu, porque Deus tinha um plano e propósito na vida deste homem, desta maneira, desta forma. As armas para lutarmos essa luta, ou para travarmos essas batalhas que nos garantirá a vitória final,
são armas espirituais. Paulo disse: embora vivamos como homens, 2 Coríntios 10:3, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Às vezes as nossas batalhas perdidas têm muito a ver com o tipo de armadura que nós usamos, com o tipo de arma que nós usamos. E ousamos enfrentar um inimigo que é, na maioria das vezes, muito maior do que nós mesmos, muito mais poderoso. E nós saímos confiando no próprio homem, no poder, na palavra, no dinheiro, na força bruta. E aí nós saímos perdendo todo o tempo. Nossas armas são espirituais. A fé é a maior delas. 1 João 5,4 diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu ou que vence o mundo, a nossa fé. A fé naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A fé naquele que é capaz de lutar por nós, como fez várias vezes com Israel. Não lute mais, fique aí e veja o livramento que eu vou trazer para você. Deus ainda tem essa palavra para nós nos dias de hoje. Jesus já venceu a guerra por nós. Estamos no curso de volta para a pátria celestial, e as batalhas são constantes, dado a resistência do inimigo que já foi vencido por Cristo há 2000 anos atrás. Nossa vitória já foi decretada e se tornará real nas batalhas quando usarmos armas espirituais e a fé no Deus Todo-Poderoso. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Eu queria hoje à noite, no pouco tempo que nos resta, meditar sobre como usar essas armas espirituais e termos uma postura de fé na hora da batalha. E a lição maior vai ser aprendida com um jovem pastorzinho, um pastor de ovelhas, que venceu um grande inimigo no meio de uma tremenda batalha, para a qual estavam preparados exércitos, soldados, com armas poderosas. Mas foi um pequeno pastor de ovelha que acabou vencendo essa tremenda batalha. 1 Samuel capítulo 17 é o texto que nós vamos usar hoje à noite. Abram comigo lá, é uma história conhecida. O capítulo é longo, eu não vou ler todo o capítulo. Capítulo 17 de 1 Samuel tem exatamente 58 versículos. É a história em que os filisteus, inimigos dos judeus, se juntam para uma guerra. Davi, o pastorzinho, está na casa do seu pai Jessé, entre os seus 8 filhos. Ele é o menor, ele é o mais frágil. Jessé manda para a batalha 3 dos seus filhos, mas Davi fica em casa. Ele é um menino, apenas um menino. Depois ele é enviado para encontrar seus irmãos na batalha. E chegando lá, Davi se defronta com o gigante Golias, que está desafiando o povo de Israel. E na força do Senhor, ele se dispõe a pelejar contra o gigante. Versículos 1 a 3, nós temos 2 exércitos. Os filisteus, povo guerreiro, que teve o seu apogeu entre 1200 e 1000 a.C., vivia na região sul da costa do Mediterrâneo, chamada Filistia, compreendendo de Jope até o sul da faixa de Gaza, atual local de conflito entre judeus e palestinos. Os filisteus eram chamados de incircuncisos. Ramsés III declarou ter expulsado os filisteus do Egito, e provavelmente eles se instalaram ali no que é chamada hoje a faixa de Gaza. E do outro lado, os israelenses. Saul, o rei segundo o modelo das outras nações, já sabia que perderia o reinado por conta da sua desobediência. Ele assumiu o lugar do sacerdote, desobedecendo ao Senhor, e eles estavam agora em posição de combate. Judeus de um lado, filisteus de outro. Estavam num lugar chamado Socó de Judá, nome preservado até o dia de hoje. E os israelenses estavam no Vale do Carvalho, porém ambos entrincheirados num vale entre eles, ou nos montes, aliás, com um vale entre eles. Os versículos 4 a 16
nós temos então o adversário. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e um palmo. 6 côvados. Um côvado tem aproximadamente 50 centímetros. Era um homem mais de 2 metros de altura, talvez 2,5 metros a 3 metros de altura. Gigante, representante dos filisteus, quase 3 metros. Armadura pesada, capacete de bronze, couraça de escamas, grebas de bronze, escudo de bronze, lança de ferro, acompanhado de um escudeiro, representante dos filisteus. Versículos 8 a 10. Um legítimo desafio, uma vez que o próprio rei Saul era um homem de grande estatura e fisicamente à altura de Golias. Que batalha, que luta! 1 Samuel 10, 23 diz que Samuel era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então lá vem Golias, lá estava então o jovem rei Saul, rei Saul, um homem de grande estatura e fisicamente à altura de Golias, confiante a ponto de colocar toda a vida de todo o seu exército em jogo. Lá estava Golias, insistente e desafiador. Olha o verso 16: toda manhã e à tarde, durante 40 dias, ele ia insultar o povo de Deus. Parece alguns vizinhos que a gente tem de vez em quando. Todo dia ele põe um carro atravessado no lugar que não é colocado. Igual aquele amigo do trabalho. Todo dia ele faz alguma coisa no seu birô, na sua mesa. Assim são nossos adversários, não é mesmo? Enormes, bem posicionados, arrogantes, gigantes. Às vezes os alimentamos como, no caso das dívidas, dos juros, dos agiotas, do ódio, do estresse, da doença, da insegurança, uma espiral progressiva de problemas, batalhas intermináveis. Parece que o gigante vai ficando cada vez maior na minha vida e na sua vida, não é verdade? Todo dia ele está lá. A dívida, o cheque especial, o vizinho, a outra, o outro, o amigo, mau caráter do seu filho, ou o problema do seu filho, o problema do emprego e tantas outras coisas. Assim são nossos adversários, como Golias. A nossa reação tende a ser a do rei e a do povo: espanto, temor e fuga. Nos versículos 11 a 24. Verso 11: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito, medo e espanto. No verso 24, nós temos todos os israelitas vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Gente, que horrível, tem coisa pior, a gente adoece. Deus sabe das facetas da sua batalha. E olha o que acontece aqui no versículo 12 a 18: o pai Jessé, já velho para ir à guerra, envia os seus 3 filhos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Sama. Saul estava ocupado com a guerra, não precisava mais do seu tangedor de harpas ou de cordas, o que fez com que Davi retornasse ao cuidado das ovelhas. Até então, outra ocupação de Davi que não tinha nada a ver com guerra: tangedor de cordas, músico. E agora voltou para ser pastor de ovelhas. Jessé encarrega Davi de levar suprimento aos seus irmãos no fronte de batalha. E nesse ponto nós começamos a notar as preciosas lições que fizeram desse pastorzinho um guerreiro mais do que vencedor, usando armas espirituais e a sua fé. Eu tenho 8 lições aqui que eu quero mostrar para vocês da atitude de Davi hoje à noite. Lição número 1: humildade. Para vencer as batalhas, para ser mais do que vencedor nas batalhas diárias da nossa vida, nós temos que, como Davi, sermos humildes. A gente ouviu a entrevista desses 3 gigantes, que aliás foi uma entrevista feita antes desta Copa, mas por sinal foram os que mais se destacaram nesta Copa: Zé Roberto, Lúcio e Edmilson, que saiu machucado, chorando. Nosso Lúcio esbravejava e tentava fazer o papel de meio campo e de atacante, mas a gente vê
e percebe na sua fala a simplicidade de homens de Deus. Humildade, verso 15: de tangedor do rei a pastor de ovelhas. Aqui eu vejo um Davi pronto para assumir o que Deus tinha para ele no momento, de um posto importante para um posto quase irreconhecível, ou seja, algo não visível. Não precisava estar na vitrine. O homem e a mulher de Deus não precisa brigar pela vitrine, não precisa estar todo o tempo assediado ou sendo levado para patamares onde haja destaque. É preciso, às vezes, assumir uma postura de humildade e saber recuar, como Davi, de tangedor de cordas do rei, ele passou a ser um pastorzinho de ovelha, pouco visto, pouco aplaudido, mas no seu lugar, no seu posto. Pense nisso. Muitas das grandes batalhas da nossa vida são batalhas que nós não somente lutamos, mas perdemos por conta do nosso orgulho, porque nos sentimos feridos, como se pecado fosse contra nós e não contra Deus, em primeiro lugar. Por isso nós não temos a capacidade de recuar e talvez perder para ganhar, levar o prejuízo para poder depois conquistar. Primeira lição, humildade. Segunda lição, obediência nas tarefas simples. Versículos 17, 18 e 20. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos uma éfa desse trigo tostado, 10 queijos, verso 18, para o comandante de 1000. E Davi, verso 20, diz: no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas como guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Aqui um homem que se aplica em obedecer princípios simples de Deus, da palavra de Deus, do Pai aqui neste caso. Um exemplo para nós de que a vitória não é só para os que estão na vitrine, de que cumprir a vontade de Deus não é só para aquilo que todo mundo está vendo, mas também nas coisas mais íntimas, mais escondidas, mais ocultas, que estejam mais na quietude do meu dia a dia. Eu tenho que ser humilde e obediente nas tarefas simples. Ele levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Por isso que estava falando daquele homem que é capaz de, às 3 horas da manhã, na Alemanha, parar no sinal e esperar por questões de princípio. Ninguém está vendo. Como nós gostamos de fazer coisas boas quando todo mundo nos está vendo. Como nós gostamos de obedecer quando todos estão vendo. Mas obedecer ao Deus que tudo vê, no lugar escondido, é parte daquele que é mais que vencedor e preparado para as batalhas da vida. A lição de número 3 que Davi nos deixa: sua visão espiritual da batalha, a capacidade de enxergar circunstâncias da vida do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus. Davi, versículos 23 a 26, ouviu as palavras de Golias. Davi ouviu o que Golias dissera, e Davi falou segundo a sua fé, segundo a sua crença, segundo o seu conhecimento de Deus. Ele diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o Senhor dos exércitos, ou os exércitos do Deus vivo? Verso 26. Dá uma olhada aí no texto. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi não tinha estatura, não tinha idade, não tinha prática para enfrentar aquela coisa. Assim como eu e você, muitas vezes somos pequenos, insignificantes, não temos forças, fomos pisados, fomos preteridos, fomos abandonados, e nós não temos como lutar contra o inimigo, contra o mal, contra a injustiça. Mas você precisa ter a visão de que todo pecado é primariamente contra Deus, não contra você, para que você possa recolher a guarda, voltar, dar um passo atrás e dizer: Senhor, este pecado, esta ofensa é primariamente contra o Senhor. Toma conta, Senhor. Toma conta, Senhor.
a visão espiritual que Davi teve daquela batalha e daquele momento. Outra lição, a quarta lição é mansidão. Ao lidar com a oposição, verso 28, Eliabe, seu irmão mais velho, não via no menino da casa as armas que fizeram dele um guerreiro da linha de frente. O irmão diz assim: por que você desceu aqui? Com quem deixaste as ovelhas no deserto? Presunçoso, malicioso, queria só assistir a batalha. Aqui então, o próprio irmão despreza a capacidade de Davi e lança sobre ele suspeitas. Saúl diz no verso 33: tu ainda és moço. Você já ouviu gente dizendo assim: você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir, isso nunca vai dar certo. E você ter a mansidão de entregar tudo isso nas mãos de Deus e dizer: Senhor, é contigo, não é com essa pessoa. Nós gostamos muito de ouvir vozes de todo mundo ao nosso redor, menos a voz de Deus. Aquilo que Deus diz de mim, aquilo que Deus diz de você, é isso que vale e é isso que prevalecerá. Se o Senhor te levantou, quem te derrubará? Se o Senhor te deu, quem tomará? Ninguém. O Senhor é dono de todas as coisas. Se algo escapou das suas mãos, entregue a retomada nas mãos de Deus. Isso não significa sentar e esperar passivamente, mas ativamente orar, ativamente confiar, ativamente crer que Deus é dono de tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você possui. Ouvi uma notícia hoje, a minha irmã lá em São Paulo, dizendo: a mamãe tinha um carro que vendeu para não sei quem, que comprou de não sei quem, depois voltou para não sei quem, fulano não pagou. O que é que a gente faz? Eu digo: se essa pessoa soubesse que ele está com o carro de Deus, o que é que eu faço? Eu só vou dizer: paga aí o carro de Deus. Se a pessoa não quiser pagar, é com ele, não é comigo. Que pena. Eu tenho pena de quem toma aquilo que é de Deus. Não é meu, é de Deus. E você deve encarar a sua vida e as suas coisas dessa forma. Você é um mordomo daquilo que Deus te deu. Seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, sua casa, seu trabalho, os bens que você tem, seu patrimônio intelectual, todo tipo de cargo que você possa ter, isso não te pertence. Deus lhe deu, é dele. Pois trate dessa forma. Zele, cuide, mas não tente se desesperar e assumir o lugar de Deus, porque aquilo que lhe é tomado pertence ao Senhor. Se Ele tirou, Ele permitiu que fosse tirado, é com Ele. Ele tem algo melhor para você. Ou Ele tem isso, talvez, em outra circunstância muito melhor, que você jamais imaginou. Pense nisso. O Senhor é poderoso para lhe devolver aquilo que é dele e foi dado para Ele. Mansidão, entrega dos direitos a Deus, é a definição. A quinta lição: humildade, está lembrado? Obediência, visão espiritual, mansidão e confiança. Confiança na provisão de Deus. Versículo 32, 34 a 37. Davi se apresenta com a solução do problema. Versículo 32. Davi disse a Saúl: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Deus servirá e pelejará contra o filisteu. Vocês vêm aqui, eu vou. Ele não subestimou o adversário. Versículos 34 em diante. Respondeu Davi a Saúl: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão e o urso, tomou o cordeiro do rebanho, eu saí, após ele o feri e o livrei, o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Senhor, ou o exército, ou os exércitos do Deus vivo. Aqui Davi se apresenta, mostrou experiência na caminhada com Deus. Ele já havia provado nas pequenas batalhas a provisão divina, o livramento divino. O Senhor me livrou das garras do leão. Ele não bate no peito e diz: eu já venci uma, já venci duas, já consegui isso, eu sou mais eu faço por onde. Não. Nas pequenas batalhas Davi sempre aprendeu: foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem me livrou, foi o Senhor que me deu a vitória. Quando você sabe dar crédito a Deus pelas pequenas batalhas vencidas, o Senhor é poderoso para te colocar em vitória nas grandes batalhas, meu irmão.
confia na provisão do Senhor. A lição de número 6, autenticidade. Coragem para ser Ele mesmo. Versículos 38 e 39, dê uma olhada. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Imagina o pequenino Davi vestindo a armadura de Saul gigante. Davi, diz o texto, cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. Imagine. Saul disse: para lutar contra aquele gigante você tem que usar esta armadura. Então colocou no pequeno Davi uma armadura grande, né, na visão de que isso vai resolver o problema. Davi ficou tão sufocado dentro daquela coisa que ele disse: eu não consigo andar, eu não usei isso, não vai dar certo. Seja autêntico. Davi quis vesti-lo com as defesas normais de um guerreiro. Davi experimentou, mas teve coragem de dizer não. Fórmulas e armaduras de outros não servem para mim. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Não vai depender do que eu sou nem do que eu tenho, vai depender da ação de Deus na minha vida. Eu me submeto e confio. Eu vou na força que o Senhor me dá. Eu não tenho mais nada que acrescentar à minha pessoa. É assim como eu estou, é assim do jeito que eu sou. O Senhor vai me usar para vencer essa batalha. Que visão, né, gente? Que valorização, que caráter, que coragem, né? De não querer ser o outro, de não querer se preparar com as armas dos outros para ganhar suas próprias batalhas. O Senhor é suficiente nessa hora. Ele é poderoso para usar você na sua fragilidade, para você vencer as batalhas que estão vindo por aí. Autenticidade. E a lição número 7, disponibilidade. Ele usou aquilo que tinha nas mãos, dom de Deus, um cajado, 5 pedrinhas e uma baladeira, chamada funda, né? É isso aí que eu tenho. O que é que você tem aí? Um cajado, 5 seixos e uma funda, uma baladeira. É isso que eu tenho. Ele valorizou o que tinha. Ele não pediu nada mais, nem desejou as armas ou as forças equivalentes ao seu adversário. Preste atenção nisso. Há princípios bíblicos que diz que quando você é fiel no pouco, o Senhor te coloca sobre o muito. Há princípios bíblicos que nos ensinam que quando nós valorizamos o que temos, o Senhor é capaz de multiplicar. São 5 pães, 2 peixes, é um frasquinho de azeite. E a nossa tendência é pensar que o vizinho sempre tem muito mais, que o outro tem a solução, que se eu tivesse o que o outro tem, eu seria mais vitorioso. O Senhor nos ensina em Davi essa disponibilidade de colocar nas mãos de Deus aquilo que você tem, de ter coragem de encarar o adversário com aquilo que você é, não aquilo que o outro é, e nem aquilo que você um dia será. É agora, não antecipe nada. O momento é esse, é do jeito que você são com os recursos que Deus tem lhe dado. Você só precisa ser mais grato e valorizar aquilo que você tem agora, aqui e agora. 5 pedrinhas e uma baladeira. Valorizou o que tinha. E a última lição é o fato de que Davi não apenas se dispôs, não apenas foi humilde, obediente, teve visão espiritual, mansidão, confiança, autenticidade, disponibilidade, mas Davi deu glórias a Deus em todo o tempo. Versículo 45. Todo o tempo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oh, amados, que coisa tremenda. Golias veio com espada, com lanças e com escudos. Vocês estão lembrados da história dessa propriedade? Sendo ameaçado pelos bandidos, ameaçado por muita gente ao redor. Constrói um muro, e uma palavra vem e diz: eu serei um muro de fogo ao seu redor.
E o Senhor se incumbe de nos guardar, de nos proteger, de andar à nossa frente, do nosso lado, atrás de nós. A preocupação de Davi era essa: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando você for enfrentar uma batalha, não pense na sua reputação, meu irmão, minha irmã. Não fique pensando que você foi ferido, que você foi preterido, que você foi abandonado e agora cumpre lavar a sua honra. É nessa tentativa que as pessoas se matam, as pessoas se arrebentam. Nós, como crentes em Cristo, mais do que vencedores, temos que aprender que na pequena batalha, nos pequenos conflitos e nos grandes conflitos, o nosso desejo é sempre que Jesus seja glorificado, que as pessoas saibam que há Deus no seu coração, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. A Deus. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a congregação saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Versículo 47. A fé de Davi, olha o verso 47. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Oh, que posição, né, amado? Mais do que vencedor, louvado seja Deus por isso. Você e eu enfrentamos e enfrentaremos lutas diárias e contínuas. São batalhas de uma guerra que já foi ganha por Jesus, lembre-se disso. Estamos retornando para casa, estamos indo para a nossa nação celestial, e o inimigo persiste em não nos entregar. Temos que lutar, mas lutar de maneira correta. Armas espirituais e inabaláveis, nossa fé, certeza, conhecimento e intimidade com esse Deus maravilhoso que é o Senhor da guerra e que não nos abandonará. Minha vitória momentânea depende das atitudes corretas do meu coração, tais como as de Davi, de Lúcio, Zé Roberto, as atitudes do próprio Senhor Jesus, que nasceu em Belém, foi humilde, desprezado pelos homens, desafiado no deserto, mas que venceu usando a maior de todas as armas, o amor sacrificial, que o tornou mais do que vencedor. As lições para nós, né? Enfrentarmos as batalhas que vão acontecer nessa semana: humildade, obediência, visão espiritual, mansidão, confiança, autenticidade, disponibilidade e glórias ao nome do Senhor. Nele somos mais